Se você é médico especialista, eu imagino que uma das suas maiores dores do consultório particular hoje seja a captação de pacientes. Eu sei que você já tentou muita coisa, já tentou fazer uma série de dicas e recomendações e ainda assim continua um pouco difícil de captar pacientes particulares. Fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a entender um pouco sobre como é o racional por trás disso. Normalmente quando o pessoal entra no MCP, vem aquele anseio, aquela angústia para captar pacientes o mais rápido possível. Geralmente o pessoal passa por algumas dicas, alguns gurus, o pessoal que começa a fazer rede social, depois para, depois começa uma estratégia, faz um pouco e nunca para entender o motivo pelo qual a estratégia deve ou não ser aplicada. Porque pensa aqui comigo, você não concorda que um paciente que quer fazer uma refrativa para parar de usar óculos tem um comportamento de consumo totalmente diferente de um paciente que acabou de ter uma ressonância de próstata alterada? Ou então aquele paciente que é hipertenso, diabético e já foi no médico muitas vezes e quer alguém que entenda o que ele sente e que consiga se comunicar melhor. Então, se os pacientes são diferentes, a relação de consumo deles, a relação de decisão de agendamento de uma consulta deles também é diferente, é óbvio que o formato que você deve usar para captar paciente também é diferente. Vamos pensar aqui em dividir o paciente em dois principais grupos. Nessa primeira divisão, eu gosto de pensar em senso de urgência que esse paciente tem. Então, o que ele está consumindo? É um paciente que quer parar de usar óculos e fazer uma refrativa, ou quer fazer um procedimento estético, ou é um paciente que descobriu uma alteração de próstata numa ressonância, é um paciente que teve um exame alterado e está muito preocupado com a condição de saúde dele. Então, esse senso de urgência vai implicar diretamente na decisão de agendamento desse paciente e no que ele leva em consideração. Quanto maior o senso de urgência, mais o paciente vai buscar por profissional em redes de pesquisa, mais ele vai buscar referências técnicas, hard skills desse profissional e menos ele vai estar sensível a critérios de glamour que esse médico pode ter. Por outro lado, um paciente que quer fazer uma refrativa, ele já usa óculos há muito tempo. Então, nesse caso, ele vai ser pego justamente pelo desejo. Já tem muito tempo que ele usa óculos, já tem muito tempo que ele pensa nisso e ele vai ser impactado por acaso, em algum momento aleatório. Esse é o primeiro elemento que eu gosto de levar em consideração na hora de decidir o que eu faço para estruturar uma captação de pacientes adequada. A segunda delas é qual é a gravidade percebida por esse paciente, por problema dele. É um diagnóstico de uma neoplasia ou é um paciente que está comprando apenas desejo? Ou a gente tem aquele meio enorme, né? Que são os pacientes que têm uma queixa e que estão expostos a uma doença crônica há muito tempo. Então, quando eu levo em consideração esses dois elementos, senso de urgência e tempo de exposição do paciente a um problema ou uma doença, o motivo pelo qual leva ele a buscar um médico, se ele tem mais aversão à perda ou ele tem mais desejo de consumo. Por exemplo, se eu vou procurar um cirurgião cardíaco, eu tenho muito mais medo de um procedimento dar errado do que se eu vou fazer um botox, um preenchimento labial. Por quê? Porque o risco do erro é muito maior. O indivíduo naturalmente tem medo de perder muito mais do que desejo de ganhar. Você não concorda comigo que se o indivíduo está diante de um problema urgente, uma necessidade de uma neurocirurgia, de uma cirurgia cardíaca, faz muito mais sentido você dedicar a sua energia a ter um vínculo que valide a sua qualificação, curso técnico, presença em congresso, vínculo em algum hospital que tenha um status melhor, ao mesmo tempo que se você trabalha com desejo, com estética, se você trabalha com, mesmo que com procedimentos curativos, mas que não são vistos como urgentes pelos pacientes, você precisa estar presente na principal rede de consumo de desejo, que é, hoje, Instagram, rede social. Ah, Jonas, eu não gosto de rede social. Tudo bem, mas você tem que estar presente em algum lugar que você seja visto e lembrado pelo paciente. Se eu estou vendendo desejo, o que vai motivar esse indivíduo? O que vai motivar são provas sociais, são questões financeiras. Justamente esse despertar de desejo é relacionamento de rede social. Tá, Jonas, beleza, entendi, mas o meu paciente não é nenhum nem outro. Eu sou endócrino e meu foco é diabetes. Eu sou cardiologista e o meu foco é hipertensão arterial. O meu paciente, ele não tem desejo de ir comigo e também não tem um senso de urgência tão grande. Esse paciente, ele vai chegar por mais de um formato, então tem mais de uma via, porque ele está em mais de um momento da vida dele, mas ele também tem que ser motivado por um desejo de consumo. Quanto maior o tempo da exposição do indivíduo ao motivo pelo qual ele procura o médico, maior
o retorno que você vai ter estando presente em locais que o paciente te vê todos os dias. E aqui eu posso falar de rede social para uma grande cidade, mas eu posso falar de um outdoor numa cidade do interior. Eu posso falar para uma cidade média de estar presente em um programa de TV local. Então, assim como quando a gente está pensando na medicina em formar o paciente ideal, qual que é a idade mais comum daquele paciente, aqui a gente também precisa pensar em desenhar o nosso paciente ideal. Onde ele está, o que ele se relaciona, o que ele faz no dia a dia. Se você entender o que você vende e o que você deve oferecer para o seu paciente, você vai parar de seguir dicas cegamente e você vai entender muito mais o motivo pelo qual você está fazendo aquilo e provavelmente vai ser muito mais duradouro, você vai ser muito mais recorrente nisso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre justamente relação de posicionamento e identificar seu paciente ideal. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui, me fala a sua especialidade e vamos entender qual é o melhor local para você captar pacientes particulares.